Gente, primeiramente, boa tarde. É uma honra estar aqui, agradecer o pessoal do Senac aí pelo convite. Muito bacana. Ontem a gente fez um painel aqui com algumas pessoas que foi bem bacana e hoje aqui na palestra. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, deixa eu ver se esse negócio vai funcionar, hein? Ó, funcionou. Na outra aqui deu um ruim. Eu acho que vocês não devem reconhecer de onde é essa foto, né? Essa foto é de uma cidadezinha do interior de Minas, chamada Santa Rita do Sapucaí. É uma cidadezinha de 40 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, onde eu nasci, fui criado lá, né? Nasci e cresci lá. E tive o privilégio, sou uma pessoa realmente privilegiada por crescer num lugar que é chamado aí de Vale do Silício Brasileiro. Modestamente chamado de Vale do Silício Brasileiro, né? E lá eu tive a oportunidade de não só estudar na escola técnica, que é a primeira da América Latina, mas também me formar no Inatel, que também é uma das faculdades mais renomadas hoje de engenharia. E por que eu sempre acabo reforçando um pouco disso? É justamente para poder falar um pouco dessas raízes, né? Porque quando a gente olha um pouco para trás, para a gente poder olhar para o futuro, mas nunca deixando de saber de onde a gente vem. E aí, uma coisa que eu queria ver com vocês aí, a gente pode ir no analógico aqui, que quem tem medo do futuro? Alguém tem medo do futuro, do que pode acontecer? Ó, temos alguns ali, não precisa ficar envergonhado, não. Eu acho que tem algumas pessoas envergonhadas, mas realmente dá um receio do que vem pela frente. E a gente começa a estudar essas tendências, começa a ver realmente o que pode acontecer. E aí eu fui buscar, né? Fiz algumas pesquisas aí, informações que a gente vem recebendo ao longo do tempo, de quais são essas tendências. Provavelmente muitas delas vocês já escutaram aqui no evento. E aí eu peguei algumas, especificamente uma da Accenture, do report que a Accenture tem, que vocês podem baixar gratuitamente no site. Eles têm um report bem completo, chamado Tech Vision 2023, e duas delas eu trouxe para vocês aqui. A primeira é sobre identidade digital. Então, cada vez mais a gente está começando a ver essa barreira entre o físico e o virtual ela diminuir. A identificação que a gente tem ainda hoje, a gente tem uma identificação física e uma identificação analógica. Mas cada vez mais a gente vai começar a ver isso se convergir de alguma maneira, com novas possibilidades surgindo a cada momento, quando a gente começa a realmente criar uma forma mais única de se comportar, seja na vida física ou seja na vida digital. O segundo ponto que eles trazem é sobre dados, e aí seus dados, meus dados, nossos dados. Isso é uma tendência muito forte em como esses dados vão ser trabalhados. A maneira com que as empresas gerenciam os nossos dados, a gente fornece os nossos dados, o que vai acontecer com esses dados a partir do momento que a gente fornece esses dados para terceiros, né? Então isso é muito importante e vai cada dia mais ser motivo para discussão. A gente já teve a GDPR, que foi o primeiro compliance que a gente teve na Europa, a LGPD, que foi uma vitória muito grande no Brasil, e agora as melhorias que vão ter em cima desses processos. A Deloitte também traz um reporte bem bacana, e dois pontos que eu trago para vocês hoje o primeiro sobre ecossistema e arquitetura descentralizada. Cada vez mais a gente vai ver as empresas começando a se conectar umas com as outras para a formação de ecossistema. Dificilmente a gente vai ter aquela empresa que faz tudo, ou aquela pessoa que faz tudo. Os especialistas estão surgindo cada vez mais porque a gente está indo cada vez mais profundo em determinados assuntos. E novos ecossistemas vão começar a surgir. E com isso também as arquiteturas que são descentralizadas. Elas não podem mais ficar realmente num lugar só. Os usuários estão começando a se espalhar pelo mundo inteiro. Então como que eu vou chegar mais próximo desse usuário? A própria tecnologia ela tem a necessidade de estar próxima do usuário. Então como que eu vou fazer isso? O segundo ponto é como controlar o caos no multiverso. E nesse ponto a gente ainda não está num filme da Marvel, né? A gente não está lá no Loki falando de multiverso, mas realmente hoje é caótico quando a gente olha para o mundo tecnológico, a quantidade de opções que a gente tem. Quando a gente fala de modelos de cloud, modelos de codificação, o número de linguagens que a gente tem, cada vez se torna mais complexo. E as empresas elas vão ter o desafio de controlar esse caos, porque justamente vão ter muitas ofertas e muita evolução acontecendo ao mesmo tempo. E aí o terceiro instituto que eu peguei as informações é o Future Today Institute, que a MWeb ela fez uma apresentação bem bacana no SXSW, falando sobre o report deles, que também é gratuito. Ele fala de uma das tendências que eu acho que vocês ouviram um pouquinho só aqui no evento, que é de inteligência artificial, e falando mais especificamente da inteligência artificial generativa.
não preciso falar, acredito que eu ouvi no palco hoje, no palco central lá, que 80% das palestras hoje eles tocam em inteligência artificial, então acho que vocês já estão sabendo um pouquinho, e biologia sintética também. E quando a gente fala de biologia sintética, parece um negócio meio do outro mundo, né? Parece algo muito distante. Hoje a gente já tem, por exemplo, em Singapura, sendo desenvolvido uma carne de frango de laboratório. E não é plant-based, não é algo que vegetal. A gente está falando de moléculas de DNA sendo trabalhadas para justamente criar algo que é uma carne. É uma carne. Por mais complexo que isso possa parecer, é realmente uma carne que está sendo entregue e está sendo desenvolvida em laboratório. E por que em Singapura? A restrição que eles têm de território para poder fazer criação de animais lá é muito grande. Então, são lugares que, pela necessidade, eles estão começando a acelerar esse tipo de desenvolvimento. E um detalhe interessante em biologia sintética é quando a gente fala também que o envelhecimento pode ser começado a tratado como uma doença, porque a gente vai mexer diretamente em DNA, em como a gente vai tratar isso. Então, são novas possibilidades se abrindo dia após dia. E em 2023 a gente vai ver muito mais disso. Então, para resumir, depois de tudo que eu li sobre isso, todas as informações que eu acabei recebendo, um dos pontos que eu falo para vocês é convergência. E a própria Accenture, ela traz algo no report dela que é bem interessante, que aí assim, eu vou parafrasear o que eles colocam, que é o encontro de átomos e bits. É realmente como que a ciência hoje e a tecnologia ela vai se conversar e ela vai chegar realmente ao nosso mundo. Como que a gente vai começar a aproveitar muito mais dessa tecnologia que parecia tão distante, mas que vai fazer parte da nossa vida. Como que isso vai se complementar e como a gente vai ter as novas evoluções acontecendo cada vez mais rápido. E essa evolução, um dos motivos dessa evolução é a capacidade de conexões que a gente tem feito. Cada vez mais as empresas vão se conectar, cada vez mais elas vão se especializar e conectar umas às outras, mas as pessoas também começam a se conectar mais. A gente começa a conectar muito mais coisas. E aí a gente pensa nessa frase que é bem batida, mas tudo está conectado. E aí a gente fala que até 2030 a gente tem um potencial, com toda a tecnologia que a gente tem hoje de satélites de baixa altitude e outras tecnologias de cabos submarinos sendo lançados a cada dia, de conectar 8 bilhões de pessoas. A gente tem um problema ainda de acesso, mas a gente tem um potencial para chegar nesse número. Mas não vão ser só pessoas. Vão ser também dispositivos. A previsão é que até 2030, 500 bilhões de dispositivos vão estar conectados a essa rede. E mais de 100 trilhões de sensores vão estar conectados. Então, o que isso vai representar quando a gente está falando dessa ubiquidade de conectividade, né? E aí eu vou mostrar essa foto para vocês aqui. Queria ver, mais ou menos, aí, se alguém chutasse aí, o que é isso? É difícil enxergar, mas eu vou contar para vocês. Isso é uma foto de uma vaca. É difícil enxergar ela ali. Tá? Mas o principal, isso aqui é um exercício de um psicólogo chamado Dallenbach, que ele mostra justamente o exercício de reperceber, de perceber novos pontos de vista dependendo da maneira com que você olha. Se você olhar de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, cada hora você pode ver uma coisa. Cada pessoa pode ver uma coisa. E esse exercício de repercepção é o que mais vai nos ser exigido a cada dia. E aí, eu queria fazer um exercício, queria um voluntário. Tem que fazer rápido, porque o tempo é rápido, é curto, hein? Tem um rapazinho aqui. Kate. Obrigado. Kate, dobra essa folha, ou tenta dobrar 8 vezes, sempre pela metade, tá? Isso, é quase praticamente um origami. 8 vezes. 2. Aqui, comigo, hein? Todo mundo. 3. 8 não vai dar, não. 4. Não dá. Não dá? Boa. 5. 6, 7, 8. Tá valendo. Obrigado. Gente, isso aqui, quanto? 6? 6?
isso aqui é um exercício do seguinte, para a gente começar a pensar de uma maneira que é o quão é difícil a gente entender como as coisas andam evoluindo. Essa folha ela tem 0,1 milímetros de espessura. Quando a gente dobra 8 vezes, se eu desprezar todas as dobras que tem aqui, a gente vai chegar a um tamanho de aproximadamente 2,5 centímetros. Quando a gente dobrar 42 vezes, a gente vai chegar até a Lua. E aí, quando a gente dobrar 43, a gente volta da Lua. Isso é matemática. Depois vocês podem chegar em casa lá e fazer essa conta. Mas isso é matemática. E a gente tem uma dificuldade para poder entender esse raciocínio matemático. E aí, a gente tem esse exemplo aqui. Uma operadora de telefonia, no início da década de 80, ela chamou uma consultoria, uma das mais renomadas consultorias do mundo, e falou, olha, eu tenho um aparelho aqui, não era nem esse, né? Mas eu queria saber quanto desse aparelho o mercado vai ter de demanda até os anos 2000. E essa consultoria super renomada devolveu, olha, você vai ter 900 mil aparelhos desse vendidos até os anos 2000. Em 99, a gente chegou a uma venda de 900 mil aparelhos a cada 3 dias. Mas por que eles erraram tanto desse jeito? Se eles tinham todas as informações. E uma das explicações é basicamente o que vocês acabaram de acontecer nesse exercício do papel. Uma das maiores deficiências que a gente tem é entender a função exponencial. E quando a gente está falando de tecnologias exponenciais, a gente tem muita dificuldade em entender o próximo passo, porque o próximo passo ele é sempre o dobro do passo anterior. E isso para a gente faz pouquíssimo sentido. E o professor Albert Bartlett, ele falava isso, que uma das principais deficiências do ser humano é entender a função exponencial. E aí eu vou usar esses conceitos aqui para poder trazer um pouco e aterrissar para o nosso momento. A gente, desde a época da década de 80, pós-Guerra Fria, a gente falou muito no mundo VUCA, né? No mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. E depois da pandemia, a gente passa a falar do mundo bunny, do mundo frágil, do mundo ansioso, do mundo não linear. E principalmente do mundo incompreensível. E quando fala de incompreensão, aí a gente vê essa notícia aqui. Provavelmente vocês devem ter acompanhado. E provavelmente deve ter sido bastante discutido por aqui também. Quando os principais nomes hoje da tecnologia de desenvolvimento, hoje de inteligência, não de inteligência artificial, mas de tecnologia como um todo, pediram para suspender qualquer tipo de desenvolvimento e treinamento das AIs, dos sistemas de AIs, depois do GPT-4. E um dos caras que assinou isso é um professor israelense que eu gosto muito, que ele chama Yuval Harari. E isso me pegou meio que assim, gente, e agora? Será que eu não estou conseguindo perceber? Será que eu tenho que reperceber realmente o que ele está falando ali, ou o meu ponto de vista? E ao tentar fazer isso, na verdade, eu virei um pouco para o que realmente ele mesmo explicava num dos livros dele, que é o Sapiens, explicando sobre a evolução, da própria evolução da humanidade, e tentando fazer um paralelo com algum momento da história da humanidade. E para mim o que mais se aproximava foi quando a gente descobriu o fogo. Mas não só o fogo, mas a cozinhar os alimentos. Alguns cientistas, alguns teóricos, eles falam que a evolução do Sapiens para as outras espécies que a gente teve depois do Sapiens, foi justamente quando a gente deixou de gastar energia mastigando e consumindo alimentos crus para poder cozinhar isso, porque a digestão ela começava fora do corpo. E isso nos deu uma vantagem para o nosso cérebro desenvolver muito mais, porque a nossa energia que a gente gastava com isso era muito menor. Então a gente trocou algo que a gente fazia, que era muito corriqueiro, para gastar em alguma coisa que a gente ainda não fazia. E o momento que a gente vive hoje faz muito a relação, faz muito esse paralelo em relação ao momento que a gente está. E com isso eu falo para vocês, vivam esse momento hoje.
a oportunidade que a gente está tendo hoje de viver nesse período, ela é única. A oportunidade de fazer uma transformação, uma evolução realmente na humanidade, ela é única. Provavelmente a gente não deve passar por outro processo de evolução tão forte como a gente está passando nos próximos anos. A gente não deve viver, provavelmente outros vão viver. Mas realmente vivam o momento, aproveitem essa oportunidade que está aparecendo na nossa frente, se joguem realmente, participem de discussões, que realmente vai ser uma oportunidade única. E aí, 3 dicas para poder a gente já ir finalizando. A primeira é: adapte-se. O poder de adaptação vai ser cada vez mais exigido. Antigamente a gente falava de QI, né? O coeficiente intelectual que era o que importava. E hoje, muito mais do que o QI, é o nosso coeficiente de adaptação que vai importar. A capacidade das pessoas se adaptarem a novas situações cada vez mais corriqueiras, cada vez mais rápido. Isso vai fazer diferença. O segundo ponto é: conecte-se. E aqui, a gente faz um relatório na empresa que eu trabalho, que é a Equinix, mostrando o quanto as empresas vêm se conectando. Hoje, esse número cresce 40% ao ano, que as empresas hoje trocam dados diretamente umas com as outras. Mas não são só as empresas, são também as pessoas. E para poder falar das pessoas, eu até trouxe esse exemplo do Kevin Bacon. Kevin Bacon, ele teve alguns anos atrás, ele foi até de uma forma meio que jocosa, né? Falaram que ele conhecia todo mundo em Hollywood e fizeram até um jogo nos Estados Unidos, baseado no nome dele, que você definia o fator Kevin Bacon que você tinha de relação com uma pessoa com a outra. E pesquisando essa teoria dos 6 graus de separação, acabou aparecendo o Kevin Bacon. E eu até posso provar para vocês. Eu conheci um cara no Summit da Singularity que ele fazia um trabalho com o Val Kilmer. E o Val Kilmer participou com o Kevin Bacon. Então eu posso falar que o meu coeficiente com o Kevin Bacon é 3, o de vocês é 4. Vocês estão me conhecendo, eu conheço outro cara que conhece outro e que conhece o Kevin Bacon. Então isso é verdade, mas mais do que isso, ele pegou isso que era uma forma jocosa de tratar, ele montou uma fundação que chama 6degrees.org, que justamente conecta pessoas que precisam de ajuda, conecta pessoas que realmente pode fazer diferença para poder impactar o mundo. Então fez realmente do limão uma limonada. E por último, saiba seu propósito. Saiba seu propósito, saiba o seu porquê. Entenda realmente o porquê você faz, porquê você acorda todo dia cedo, pega 3 transportes para poder chegar no trabalho. Entenda por que você faz isso. Simon Sinek, que desenhou o Golden Circle, então ele sempre falava, e isso está ligado ao cérebro. As decisões, quando a gente fala do porquê, as decisões elas são até irracionais. E alguns autores falam que a evolução ela vai depender de pessoas que pensam muitas vezes de forma irracional. Porque se a gente estiver só racional, a gente não vai evoluir. Então entendam o seu propósito, saibam realmente o que é, porque vocês vão conseguir dar passos que vocês nunca imaginaram antes. E para isso, eu deixo com vocês essa última frase que é do Peter Diamandis, que eu gosto bastante. Entendam realmente, encontre algo pelo que você morreria e viva para isso. E carreguem isso com vocês, que eu tenho certeza que a gente vai evoluir e vai continuar nessa jornada cada vez mais forte. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas. A gente consegue abrir espaço para uma perguntinha apenas, que o nosso cronograma está bem apertado. Alguém tem alguma pergunta? Aqui. Não dá para dobrar 8 vezes, tá? Já responde sua pergunta. Ô, Diegão, pergunta rápida aqui, né? Isso foi a pergunta do medo do futuro. Eu não levantei a mão porque eu estava acanhado, mas eu tenho medo do futuro porque quando eu penso em IA, generativo, blá, 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 eu penso em demissão em massa. Precisamos ter medo disso ou não? Para mim, não a demissão em massa não, mas uma transformação sim. Ninguém vai ficar do mesmo jeito. Eu acho que a conversa ela acaba se expandindo muito mais e a gente fala muito até de temas mais polêmicos como UBI, né? Universal Basic Income. Então se tem o que a gente deve pensar. Então alguns futuristas falam em um vínculo muito pequeno no futuro, na verdade em você ter um emprego, você ter 3. Então depende muito, eu acho que de sinais que a gente vai acompanhar no futuro. Mas a transformação, eu acredito que ela vai ter que acontecer, as pessoas vão ter que se preparar. Eu vi pessoas passando aqui hoje,
falando, saibam tecnologia, e realmente tecnologia ela vai acabar jogando a gente para diversos lugares para a gente gastar o nosso esforço com outras tarefas. As tarefas que a gente faz hoje provavelmente não vão existir mais. E a profissão daqui 5 anos, uma profissão que a gente está hoje, provavelmente não tem mais. Então, demissão em massa, por conta disso, eu acho que vai ter uma transformação e as pessoas vão ter que passar por isso realmente. Pessoal, o contato do Diego está aqui na tela. Muito rapidinho, muito rapidinho. Diego, é rapidinho. Quando você fala que... Vocês estão ouvindo? Então, né? Quando você fala que o fogo fez com que a gente pudesse acelerar a nossa evolução, em que ponto a inteligência artificial não pode fazer o caminho inverso, né? Porque a gente passa a usar a inteligência artificial para resolver problemas que antes a gente resolvia com o intelecto. E aí a segunda pergunta que está atrelada a essa: como é que a gente pode usar a inteligência artificial para desenvolver melhor o nosso intelecto? Assim, até na primeira, tem alguns filmes que retratam mais ou menos isso que você está falando, né? Que assim, uma pessoa a gente chegar num futuro e chegar lá e, na verdade, está todo mundo, vamos dizer assim, comparado ao que a gente tem hoje, de certo modo, ignorante. E por isso que o entendimento do propósito, do que a gente quer realmente como humanidade, ele vai fazer parte disso, dessa evolução. Porque a gente ficar numa zona de conforto hoje, com tudo que está sendo feito, com certeza a gente vai para um caminho que aí pode ser inevitável, vamos dizer assim, um caminho de ignorância total. E aí diversos outros problemas vão acontecer. Mas, assim, para mim, a gente passou por diversas evoluções já. Essa vai ser mais uma e vai ser muito desafiadora justamente nesse poder de provocação que a gente vai ter um com o outro para justamente a gente tentar chegar em outros lugares. Mas as necessidades, a gente é bom de criar necessidade. Então eu confio nisso também. Pessoal, o Diego vai estar ali fora, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, bater um papo com ele. É isso. Obrigado, a gente segue a nossa arena porque a programação não para nunca.